Ó Deus, que eles estejam trazendo aqueles que vão ser bênçãos na nossa vida e desviando aqueles que seriam tropeços na nossa vida. Pai, nós rogamos assim, com uma semana abençoada, um mês que já está terminando, abençoado pelo Senhor, e nós rogamos que o mês de junho seja um mês muito farto na nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos e consagramos. Amém, Senhor. Poder sentar, irmãos, mais uma vez, com muita alegria, nós recebemos conosco em todo fim de mês, Pastor Paulo Andriussi, para ministrar a palavra nesse momento. Amém. A graça e a paz, irmãos. Muito bom estarmos juntos, compartilhando a palavra, repartindo os dons, aquilo que Deus tem nos dado. E nesse final de semana, especialmente hoje pela manhã e à noite, o Senhor colocou no meu coração, eu tenho um encargo do Senhor de compartilhar com vocês, se orientar a igreja biblicamente, expor duas questões antagônicas, e espero que uma seja antídoto da outra. Eu quero falar nessa manhã sobre o pior pecado de um ser humano. Eu quero falar sobre murmuração nessa manhã. E alguns já estão pensando, não deveria ter vindo, E como antídoto da murmuração, à noite eu quero fazer uma exposição do Salmo 103, que é um salmo que eu gosto muito, e eu quero falar sobre gratidão. Eu já tenho falado isso, já preguei algumas vezes esse texto aqui, e o Atmani diz que a gente só entende um texto depois de ter lido 50 vezes, e eu estou achando que eu estou precisando de mais de 50 para entender um texto, ao ponto de praticar. Irmãos, e o pecado da murmuração e a falta de gratidão tem sido uma marca do povo de Deus, infelizmente. Nós que trabalhamos com casais, nós percebemos isso. Tem sido uma marca das famílias. Se você conversa com os pais sempre dizem isso: tudo que eu faço para o meu filho, nada está bom. Você conversa com os filhos dizem: tudo que eu faço para os meus pais, nada está bom, Nunca está contente. A gente percebe hoje uma insatisfação com a igreja, uma insatisfação com o salário, uma insatisfação com o corpo, com a idade, Antigamente, quando alguém fazia aniversário, era uma festa. Hoje é quase que uma tristeza, Você vai dar os parabéns pelo aniversário de alguém, aí você diz: nem fala isso, estou ficando velho. Como se ficar velho fosse a pior coisa do mundo, Nós temos dificuldade de admitir as nossas limitações impostas pelo pecado. E a murmuração, irmãos, ela é tratada na Bíblia de uma forma muito severa, muito severa. É um dos pecados que provoca a ira de Deus. E nós vamos compartilhar isso com os irmãos, vamos repartir isso nessa manhã. Então, hoje de manhã eu quero falar sobre murmuração e à noite eu quero falar sobre gratidão, ações de graça. E por isso para isso eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10. E é impressionante, irmãos, que essa carta de Paulo aos Coríntios, quando ele escreve essa carta, é uma carta que ele tem que bater nesse povo o tempo todo. É uma das cartas mais exortativas, que tem o maior número de admoestações. E quando ele chega aqui no capítulo 10, ele faz uma pausa e diz: olha, gente, dá uma olhadinha para trás, dá uma olhada, não quero que vocês sejam ignorantes, perceba o que aconteceu com o povo de Israel,
perceba o que está acontecendo com a gente hoje. E ainda anuncia, isso vai acontecer no futuro. Né? E a gente percebe, ele vai dizer assim, olha, esse povo viu tanta coisa, viu tanta ação de Deus, e eles não responderam à graça. Não responderam. E ele começa dizendo, todos viram tudo isso, mas alguns não entenderam. E nesse capítulo ele vai tratar de 4 pecados terríveis, né? 4 pecados terríveis. Ele vai tratar de idolatria, e nós temos pensado e conversado um pouquinho sobre isso, né? Hoje a maior idolatria é a idolatria do nosso ego, né? O pecado é a maior expressão da idolatria de nós mesmos. O pecado da imoralidade é assustador. Verso 8 vai tratar da imoralidade, e o verso 9 vai tratar de provar a Deus, pecado de ficar tentando a Deus, e o verso 10 vai tratar de murmuração. Nós vamos nos deter apenas na murmuração. E eu gostaria de pedir assim que você orasse, para que Deus te desse graça, temor no teu coração. Não vamos confundir murmuração com opinião, como o pastor disse aqui. Nós temos uma opinião. Você ter uma opinião, você não concordar é uma coisa. Você não entender também não há nenhum problema. Você falar, Senhor, eu não estou entendendo essa situação, mas eu creio, eu descanso, eu confio. Olha, eu não concordo com isso, eu não concordo com quem está sobre mim, pode ser na igreja, pode ser uma esposa vendo a atitude do marido, mas murmuração é outra coisa. Murmuração é mais profundo, e esse texto vai tratar disso com muita propriedade. Eu peço a Deus a sua graça e a misericórdia, graça para quem fala e graça para quem ouve, para que o Senhor nos liberte desse pecado que tem uma consequência violenta, irmãos. Violenta. Há um autor que diz que o pecado da murmuração, quando Deus vê esse pecado, Deus leva para o lado pessoal, é com ele. Você está murmurando de uma situação, e Deus está falando, não, é comigo, o negócio é comigo. Nós chamamos Deus para o embate quando nós murmuramos. Nós provocamos a ira de Deus. Nós provocamos a ira de Deus. É um pecado que vocês vão ver o que fez no povo de Israel. E por que tem juízo, irmão? Porque ele é um pecado que não é um pecado praticado por um ímpio, por alguém que não conhece a Deus, que não nasceu de novo. É um pecado do povo de Deus. É quem viu, é quem presenciou, é quem experimentou. Vamos ler o texto? O texto diz assim, ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos estiveram sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Verso 3 vai dizer todos, 1 Coríntios capítulo 10, verso 3, todos comeram de um só manjar espiritual, todos beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E olha a declaração de quem que eles estavam bebendo, de quem que eles estavam experimentando. E Paulo diz, e a pedra era Cristo. Do próprio Cristo esse povo experimentou. Mas quando chega no verso 5, ele diz, entretanto, contudo, outro sim, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más. E aqui Paulo já sinaliza que a murmuração é fruto da cobiça. É fruto da cobiça, os pecados da cobiça. Como eles cobiçaram. E aí ele começa a enumerar os pecados. Verso 7. Não façais, pois, idólatras, como algum deles, porquanto está escrito,
O povo assentou-se para comer, beber e levantaram para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como algum deles o fizeram, e caíram num só dia. Quantos? 23.000 pessoas morreram na revolta de Coré. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Verso 10, que é o tema da nossa manhã: nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Destruídos. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritos para advertência nossa, para os contemporâneos de Paulo. E agora Paulo está pensando na Igreja Batista Betel de Umuarama. Ele vai dizer, olha, essas coisas foram escritas para advertência nossa, de nós e de outros sobre quem os confins dos séculos têm chegado. Chegou até nós, né? É advertência para nós também. Paulo está dizendo, olha, lá no dia 27/5/2018, isso vai servir de advertência, né? Óbvio que Paulo não tinha essa compreensão, mas quem estava escrevendo o texto, que é o Espírito Santo, tinha, né? E aí ele faz essa advertência que muita gente passa desapercebido. Aquele, pois, que está em pé, veja que não caia. É isso, irmãos? Não é isso. Preste atenção na leitura aí. Aquele, pois, que pensa que está em pé, veja que não caia. E o consolo e a esperança vem no verso 13, e aí você vai ver que essas coisas saem, esses pecados saem do nosso coração na tribulação, né? No sofrimento, na angústia, no dia difícil. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Graças a Deus por essa palavra. Vamos pensar o verso 10 e o verso 10 especialmente, que diz, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Irmãos, os crentes de Corinto estavam cometendo os mesmos pecados que levaram o povo de Israel a ficar prostrados no deserto. Cobiça vai ser tratado no capítulo 10, verso 6, idolatria, 10, 7, imoralidade, 10, 8, por Deus à prova, 10, 9, e murmuração, 10, 10. A história se repete, deserto e igreja em Corinto. A história se repete. Irmãos, a murmuração é sintoma de um problema espiritual profundo. A murmuração, ela é um sintoma de um problema maior. O fracasso de confiar em Deus e submeter-se à sua vontade. Não se trata de uma questão insignificante. Não é algo simples que você trata como qualquer um outro pecado. Aquele que dá crédito a Deus, aquele que não dá crédito a Deus, o faz mentiroso. A murmuração é uma rebelião contra a soberania de Deus. Vou repetir. A murmuração é uma rebelião contra a soberania de Deus. A murmuração é quando Deus permite situações na sua vida e que quando Deus te dá o que Ele acha que você precisa, e você olha para a tua situação, você olha para o que você tem, você já sabe que é Deus, não é um ímpio, como eu disse, e você diz, está errado, é pouco, o Senhor não está me atendendo. Obviamente que nós não temos essa ousadia de levantar a boca e falar para Deus, se bem que alguns o falam. Mas a murmuração, ela é uma rebelião, é uma insubmissão à soberania de Deus. É uma atitude de incredulidade.
Agora veja que quanto mais milagre, quanto mais bênção, quanto mais coisas boas acontecem na sua vida, mais responsável você é. Por isso que os versículos primeiros do capítulo 10, ele diz, olha, todos beberam, todos passaram, todos viram, mas nem todos creram. Esses dias eu relatei um milagre para uma família, compartilhando, a família havia experimentado um milagre, todos estavam perplexos com aquele milagre, e eu lembro que um pastor, juntamente, na hora disse, olha, vocês são mais responsáveis do que outros, porque vocês viram. Será cobrado mais de vocês do que quem não viu. Eu achei até uma palavra um pouco dura, depois eu me lembrei desse texto. Todos eles experimentaram, todos eles beberam e não creram. Quando murmuramos, Deus leva isso para o lado pessoal. Deus considera, quando murmuramos, que estamos abusando da sua bondade. Estamos abusando. Deus é bom. E Deus quer ouvir da sua bondade da nossa boca. Por isso que à noite nós vamos falar sobre o verbo bendizer, lá do Salmo 103. Bendizer significa não murmurar, falar bem, declarar a bondade, a benignidade do Senhor. Ao murmurar o povo de Deus, o povo de Israel, abusaram da bondade de Deus e eles foram destruídos. Isso foi registrado no Antigo Testamento, irmãos, para a lição dos irmãos da cidade de Corinto e para nós também. Para nós não cometermos o mesmo erro que eles cometeram. Eles murmuraram e enfrentaram a morte e a destruição. Provérbios 21, 23 diz, o que guarda a sua boca e a língua, guarda a sua alma da angústia. Um autor disse que quando ele orou a Deus, lembro-me de uma vez que eu pedi alguma coisa ao Senhor e ele me disse, por que eu te daria mais se você vive se queixando do que você já tem? Isso é um saco sem fundo, posso dar e nunca terá gratidão, só reclamação, só murmuração. Filipenses 2,14 diz, fazei todas as coisas sem murmuração nem contenda. Mas o que é murmurar? Como eu disse, não é ter uma opinião, olha, eu não concordo com essa situação, eu não aceito isso, eu acho que isso não é correto, está fora dos meus valores. Não é você não entender. Mas murmurar, irmão, significa difamar, caluniar, resmungar, falar com voz baixa, falar mal de alguém ou de alguma coisa. A murmuração está na lista dos piores pecados. Segundo Samuel capítulo 15, verso 23, é como o pecado de feitiçaria. Murmurar é tão mal que mata a obra de Deus, tira a alegria e a satisfação do coração dos crentes. Os murmuradores nunca estão satisfeitos, sempre encontram falha em alguém. Números 14, de verso 1 ao 33, mostra isso. O povo de Israel perdeu o temor de Deus. Se esqueceram dos grandes milagres que o Senhor operou na terra do Egito e começaram a murmurar contra Moisés. Irmãos, eu fico impressionado com Êxodo capítulo 14, verso 11 e 12. Esse povo tinha passado pelo Mar Vermelho. Esse povo viu o mar abrir, irmãos. Passaram a pé seco. Esse povo viu todos os inimigos serem mortos. Esse povo viu cair comida do céu. Esse povo viu curas, milagres. Quando chega no capítulo 14, verso 11 e 12, eles olham para Moisés e dizem assim, ironicamente, não tinha sepulcro lá no Egito, não? Lá não tinha cemitério? Por que o Senhor nos tirou de lá? Para a gente morrer aqui no deserto? É isso? Por que nos fizeste isso? Por que nos tirou do Egito? Não é essa palavra que temos falado no Egito, dizendo, deixa servir aqui no Egito? E a conclusão dessa murmuração, irmãos, eu imagino como chegou no coração de Deus. O povo olha para Moisés e diz assim, pois que é melhor
que nos fora servir os egípcios do que morrer no deserto. Um povo que disse para Deus, porque eles estavam achando que estavam reclamando de Moisés, né? Iludidos. O problema não era com Moisés, o problema era com o próprio Deus. Você já pensou, irmãos, esse povo que viu tudo isso, disse assim, não tinha cemitério lá no Egito, não? Por que você não deixou morrer lá? Você lembra que Faraó disse que podia servir lá mesmo? Podia ter servido lá. Para que trazer a gente aqui para morrer aqui? Irmãos, o povo murmurou na beira do mar, o povo murmurou quando faltou água, o povo murmurou quando faltou carne, o povo murmurou novamente quando faltou água de novo, o povo murmurou quando Moisés subiu para orar, achou que Moisés estava demorando muito, a gente sempre acha, né, que Deus está demorando. O povo murmurou no deserto outra vez. Deus usa Moisés para mandar 12 espias para olhar a terra, 2 voltam com a visão correta, 10 voltam murmurando, reclamando. Caímos no conto, fomos enganados, a terra é boa, tem tudo, tem uva grande, tem comida, tem tudo, é verdade, mas tem dono, que adianta? E os homens são tão grandes que eles vão pegar a nossa cabeça assim, vai esmagar, que nem esmagam a uva. Deus nos enganou, Deus nos pregou uma peça. A murmuração, irmãos, é uma expressão de incredulidade naquilo que Deus pode fazer. Agora você vai dizer, mas pastor, todo mundo tem dificuldade de crer, sim, mas não estamos falando de alguém que já não viu Deus agir. Não é? A incredulidade gera murmuração. A insatisfação gera murmuração. A falta de fé, de crer que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele é soberano, é um dos pontos que nós vamos trabalhar à noite, gera murmuração. Irmãos, tudo começa com Deus. Se nós não tivermos uma visão correta de Deus, todas as outras áreas da nossa vida são danificadas. Esse povo teve muita dificuldade de crer. E eles murmuravam, reclamavam. Nós não devemos murmurar. Por quê? Porque a murmuração não resolve o problema. Simplesmente acha culpado. Você já percebeu que toda vez que a situação está difícil, nós procuramos culpados? Todas as vezes. Essa é uma tentativa humana de resolver uma situação. Você lembra no capítulo 9 de João, quando aquele rapaz cego e os discípulos perguntaram, Senhor, quem que pecou? Estava achando culpado, o pai ou ele? Irmãos, algumas coisas acontecem, não é porque há um culpado. Deus proporcionou aquela situação para manifestar a sua glória. Agora, como é que Deus manifesta a sua glória? Na vontade dEle. Nós não devemos murmurar, irmãos, porque a murmuração é sempre contra Deus e não contra o homem. Quando você está reclamando de uma situação, quando você está murmurando numa situação, você está murmurando contra o Senhor. Nós não devemos murmurar porque nós somos chamados para bendizer, que nós vamos ver à noite no Salmo 103. A murmuração demonstra a nossa falta de visão, pois ela é fruto da inveja. A murmuração é fruto da inveja. A murmuração é fruto da comparação injusta. O povo olhava ali no deserto e falava, lá no Egito tem carne, aqui não tem. No Egito tem alho, aqui não tem. No Egito tem cebola, aqui não tem. Queremos comida, não vamos morrer de fome. Aí Deus manda o maná, cai do céu, comida do céu. Eu não consigo imaginar, irmãos, um milagre desse. Mas eu fico impressionado. Eu olho esse texto aqui, eu fico pensando, meu Deus. Aí se você chegasse para um deles lá e dissesse assim, o Deus do passado é um Deus fiel? Ele dizia, sim, o Deus do passado tirou a gente do Egito, abriu o Mar Vermelho, é um Deus maravilhoso. O Deus do presente é um Deus fiel? Sim,
Deus, olha, hoje de manhã tinha comida aqui. E o Deus do futuro? Aí eu já não sei. Tanto não sei que eu já peguei uma marmita ali, fui lá escondido e enchi de comida, porque amanhã eu não sei se Deus vai mudar aí, né? Até hoje ele está bonzinho com a gente, né? Não entende o que é aliança, né, irmãos? Não entende a imutabilidade de Deus, não entende que a fidelidade de Deus não é por causa de nós, é por causa dele, não entende que Deus é imutável, a aliança de Deus, Deus não volta atrás, Deus faz cumprir a sua palavra, Deus é fiel. Aí ele chama a pessoa e diz, vem cá, vou até te mostrar a marmita que eu guardei, vem cá. Aí ele abre a marmita, como é que ela está? Cheia de bicho. Irmãos, a murmuração é o pecado de não crer no que Deus pode fazer amanhã. Todos nós aqui temos testemunho. Se eu perguntar para cada um de nós aqui, quem te sustentou até hoje? Alguém aqui tem dúvida, irmãos, que quem te sustentou até hoje foi Deus? Você tem dúvida que quem te trouxe aqui não foram suas pernas, mas foi o Senhor? Você tem dúvida que seu coração está batendo, né, o seu fígado está funcionando, o teu rim, você nem lembrava que tinha rim hoje, né? A não ser quem teve cólica de rim, né? Espero que ninguém tenha tido. Mas você nem lembra, você reconhece, é Deus. Mas quando nós olhamos para o futuro, nós temos medo. Nós não cremos. A murmuração manifesta a nossa ingratidão diante de Deus. A murmuração revela a nossa falta de fé e confiança no Senhor. A murmuração causa prejuízo na obra de Deus. Nós vamos ver isso daqui a pouco de forma detalhada. A murmuração, ela mina a energia. Você está animado para uma segunda-feira, você está animado para um trabalho, aí você senta num ônibus do lado de alguém, ou você senta numa fila, em algum lugar, e essa pessoa começa a reclamar, começa a murmurar, e daqui a pouco o seu dia está acabado. Influencia, irmãos. Como a murmuração, ela mina facilmente. Irmãos, para vocês terem uma ideia, alguns historiadores dizem que do Egito a Israel, a distância em linha reta é de mais ou menos 485 quilômetros. Se os israelitas andassem 12 quilômetros por dia, 6 de manhã e 6 à tarde, eles fariam em 40 dias esse percurso. Mas como eles andaram em ciclo, e eles estiveram 3 vezes no Monte Sinai, então seria 120 dias, com esse atraso, 120 dias, ou 3 meses de viagem, eles chegariam à Terra Prometida. Isso prova que a desobediência faz tardar as bênçãos de Deus, a murmuração faz tardar a bênção, pois o povo de Deus deveria ter entrado na Terra Prometida, no máximo em 40 dias, ou mais exagerado, 120. Mas por causa desses pecados que nós enumeramos aqui, a idolatria, a imoralidade, a prova a Deus e a murmuração, eles levaram 40 anos. Olha que diferença de 120 dias para 40 anos. E eles foram girando e morrendo os murmuradores, e morrendo e nascendo, enquanto não purificou toda a nação, eles não puderam entrar. Os murmuradores não herdarão o reino de Deus. Não sabeis que os injustos que hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomistas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, verso 10. Qual é a razão de se murmurar? Por que você murmura? Qual o motivo? Veja alguma de nossas murmurações. Nós pedimos uma esposa, pedimos um marido, depois reclamamos. Nós pedimos uma casa, depois reclamamos. Nós pedimos um trabalho, no começo ele é uma bênção, daqui a pouco nós estamos reclamando. Você sonha tanto em conquistar alguma coisa, e quando você conquista, logo aquilo não tem nenhum valor mais. Irmãos, a murmuração, ela é vizinha da inveja, da ingratidão,
da insatisfação. São coisas do nosso coração terríveis. Pouco tempo eu fui visitar uma senhora que tinha construído uma família, uma casa nova, bonita, uma casa que talvez a maioria de nós aqui, com certeza, ficaria eternamente satisfeito com aquela casa por 6 meses, tranquila, a tua satisfação duraria, né? Logo depois faria a mesma coisa que ela, né? E ela foi mostrando a casa para a gente, e ela e o marido, e dizendo, olha, aqui a área, mas não ficou boa, porque ficou meio apertado, o sol não bate aqui direito, aqui é a cozinha, muito gostosa a cozinha, parabéns, irmã. Mas é um pouco apertada, né, pastor? Se vier mais de 10 pessoas, não está. Aqui ficou a sala, é muito bacana, né? Que sala gostosa, mas não tem ventilação. Briguei tanto com o engenheiro, e foi terminando, no final da casa, eu disse, meu Deus, eu não sei se eu agradeço a Deus pela casa ou peço perdão, né? Ou pedimos para Deus uma casa nova. E eu tive liberdade com aquela família e pastoral, autoridade, por causa do nosso relacionamento, eu disse, irmãos, me permita falar com vocês, eu vejo mais insatisfação do que gratidão. Construir uma casa dessa não é para qualquer um. Eu diria para vocês, seguramente que 80% da população brasileira nunca vai construir uma casa dessa. E eu vejo mais reclamação e insatisfação do que gratidão. E foi vocês que fizeram, não foi outra pessoa que fez. Irmãos, a nossa alma é insatisfeita. Sabe por quê, irmãos? O maior anseio da nossa alma é a intimidade com Deus, é a comunhão com Deus, é a afinidade com o Senhor, é amarmos o nosso Deus. E quando nós não fazemos isso, irmãos, o nosso coração vira uma bomba relógio. Nós somos uma fonte de pecado. Sabe, irmãos, nós somos aqui como Guaíra. Quem conheceu Guaíra antes da barragem? Quem conheceu? Levanta a mão. Você está denunciando a tua idade, mas pode levantar. Eu também levanto. Irmãos, aquilo ali, você passava ali, era um barulho, tinha queda, tinha turbulência. Você vai lá agora, está um lago sereno, sereno. As quedas acabaram? Não, elas estão submersas. Irmãos, o nosso coração somos como aquelas quedas. Se nós não estivermos cheios do Espírito, cheios da presença de Deus, quando nós somos esvaziados de Deus, irmãos, nós voltamos tudo o que era antes. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, cheios de Deus, cheios de intimidade com o Senhor. Irmãos, a nossa alma é terrível. Não se afaste do Senhor nunca. Nós só somos libertos totalmente do pecado na glória, depois da morte. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós temos um coração contrário às coisas de Deus. Por isso que nós precisamos nos apegar ao Senhor, desenvolver a nossa comunhão. Nós temos um coração descontente. Esses dias alguém disse, pastor, eu estou muito descontente com o meu casamento, minha esposa não me agrada mais, minha esposa ficou velha, engordou, eu estou muito satisfeito e eu quero arrumar uma outra pessoa, porque eu não estou feliz com ela, ela não me faz feliz. Eu disse, deixa eu te explicar uma coisa, nenhuma mulher vai deixar você feliz. Ninguém tem capacidade de fazer a gente pleno. Ninguém, nenhuma profissão, nenhum salário, nenhuma conquista profissional, nenhum casamento, nenhum filho, nada vai te fazer feliz. Porque só Jesus pode nos fazer feliz. Você está buscando felicidade no lugar errado. Você acha que uma mulher pecadora, com limites, com pecados, com dificuldades, tem condições de fazer você feliz? Como você também não tem condição de fazer ninguém feliz. Irmãos, a murmuração, ela é uma expressão de uma alma sedenta por comunhão com Deus. E quando nós não temos isso com Deus, nós voltamos para as pessoas e nós expressamos a nossa alma caída, nosso coração pecaminoso.
Quando nós murmuramos, irmãos, nós estamos rejeitando aquilo que Deus nos deu. Eu fiquei impressionado, duas situações. Como isso mostrou o meu coração. Não vi o coração deles, não, eu vi o meu. Um empresário conhecido, bem-sucedido, falou para mim assim: pastor, a situação está muito difícil, eu quero ir embora desse país, eu não aguento mais. Para o senhor ter uma ideia, dos últimos 15 anos, todo ano eu consegui comprar um apartamento, comprar uma propriedade, todo ano eu consegui. Ano passado e esse ano, pastor, além de não comprar, eu estou a ponto de vender o que eu já tenho. E não aguento mais, está muito difícil. Coincidentemente, ele tinha feito uma viagem para a Europa, tinha passeado e estava nessa situação. E eu tive o privilégio de conversar com um casal haitiano, que vieram do Haiti, e eles deixaram os filhos lá. E eles arrumaram um serviço na cidade de Arapongas, e cada um estava ganhando livre em torno de R$800. E eu perguntei como é que está a situação. Ele disse: isso aqui é um paraíso, vocês estão no melhor lugar do mundo. Ele falou: pastor, isso aqui, eles são crentes, batistas, firmes. Disseram: pastor, isso aqui é um céu. Eu ganho 800, minha mulher ganha 800. O senhor sabe com quanto que nós comemos? Uma igreja deu lá uma moradia para eles. Então, nós comemos com R$200. R$200, pastor, a gente come à vontade. Eu falei: irmão, como é que você come com R$200? Ele falou: pastor, a gente vai no mercado, você compra uma mandioca, um repolho, um pouquinho de arroz, meia canequinha de arroz, pastor, e um repolho, a gente come de manhã e à tarde, sobra. Você quer mais do que uma comida dessa? Agora nós descobrimos que no Ceasa, lá, eles jogam fora as coisas. A gente vai lá com a bicicleta, pega tanta coisa que eles vão jogar fora, corta, a gente come fruta, a gente come legume, tem tudo. Irmãos, e nós sentamos na mesa, quantas vezes reclamando o que a gente tem, cobiçando o que os outros têm, com inveja do que os outros têm. Irmãos, quando nós falamos para Deus: Deus, o que eu tenho não está bom, nós estamos dizendo assim: Senhor, o Senhor não é fiel, o Senhor não é o Deus da providência. Nunca esqueço do cunhado do pastor Alan, um homem que fazia hemodiálise todos os dias, uma maquininha de hemodiálise do lado dele assim, e você chegava lá, ele estava adorando a Deus, 2 vezes por dia, um homem cheio de gratidão. Irmãos, gratidão, adoração, não tem nada a ver com o que a gente tem. Pastor, mas eu ganho pouco. E quem que ganha muito? Quem que ganha muito? Quem que está contente com o que tem? Nosso problema não é o que temos, irmãos, é a atitude que nós temos com aquilo que Deus tem nos dado. A cobiça no nosso coração, a inveja. Você está extremamente satisfeito com a tua casa, aí a tua cunhada reforma a casa dela, pronto, acabou a tua alegria. Teu problema não é com a tua cozinha, é que a outra tem o que você não tem. Você está tão contente com o teu salário, aí chega alguém e diz: olha, recebi um aumento, e na tua opinião, você faz mais que ele no trabalho, você é melhor que ele, você tem uma justiça própria. E ao invés de olhar para o Senhor e dizer: Senhor, abençoa esse irmão, você começa a dizer: eu vou sair desse emprego, porque isso não é justo, eu tenho que ganhar mais que ele. Irmãos, nós somos desafiados pelo Senhor para termos um coração grato. Eu fico impressionado, à noite a gente vai falar sobre isso. Paulo, escrevendo para Timóteo, ele diz que a verdadeira riqueza é piedade com contentamento. Quem que é rico? Quem está contente. Você está contente com o que você tem? Você é rico. Você tem um monte de coisa, está descontente? Você é pobre. Irmão, só o Espírito Santo para produzir um coração grato.
Nós vamos ver à noite a luta de Davi com a alma dele. Ele diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ah, irmãos, como nós esquecemos facilmente daquilo que Deus tem feito. Vamos encerrar. Como é que está seu coração, meu irmão? Estamos com o coração voltado, irmãos, para aquilo que a gente não tem. Eu vejo nos casamentos, esses dias um homem reclamando tanto da sua mulher, e eu falei: meu Deus, para o tipo de homem que esse homem é, essa mulher está bom demais, esse homem não tem noção do que ele está reclamando. Ele não se enxerga, achando ela feia. Eu disse: meu Deus, esse irmão não tem espelho na casa dele. Irmãos, o pecado cega a gente, o pecado deixa a gente nas trevas. Irmãos, murmuração é você olhar para o que você tem e dizer: Senhor, é pouco. Na torneira da providência, o Senhor abriu mais para o outro do que para mim. O Senhor é injusto. Ontem nós estudamos no curso de liderança, Paulo dizendo que ele esteve na cidade de Éfeso 3 anos, e ele disse: eu nunca cobicei nem ouro nem prata de vocês. O texto está dizendo, olha, cobiça, Todas as vezes que nós nos afastamos do Senhor, irmãos, o primeiro passo nosso é a idolatria, depois imoralidade e depois violência. Você pega a história de Israel, todas as vezes que eles se afastaram do Senhor, a hora que afasta do Senhor, o coração já vai para a idolatria. Na idolatria já provoca, já desperta, já libera a promiscuidade. E o próximo passo é violência. Esse é o meu e o seu coração, meu irmão. Se você está olhando para o povo de Israel dizendo: que povo terrível, é para a gente olhar para esse povo, olhar para ele, olhar para o nosso coração e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Irmãos, que libertação quando a gente aprende e começa a aprender a ter um coração grato. Salmo 50 vai dizer que a única coisa que nós damos para o Senhor que Ele não deu primeiro são ações de graça. Um culto que agrada ao Senhor. Você quer entender o que é um culto? Leia o Salmo 50. O Salmo 50 vai dizer que o que agrada ao Senhor é um coração grato, ações de graça. Eu fico encantado com a cultura americana, um aspecto, que é o dia de ações de graça. Quando você estuda, então, como eles passaram fome, como alguns morreram. Meu filho está morando lá, ele disse que o dia de ações de graça ele é mais festejado e comemorado do que o Natal. E a gente vai lá e copia e traz o dia das bruxas, em vez de trazer o dia de ações de graça, Uma nação que aprendeu a parar um dia para agradecer, A gente acha isso até bonito, mas eu fico pensando que isso já é uma deformidade, Porque você tem que parar para agradecer, porque não está agradecendo todo dia, A gente sabe era agradecer todo dia, irmãos? Nós temos tudo para ser o povo mais satisfeito da face da terra. Quando Lutero começou o processo de reforma, um dos líderes da Igreja Católica pegou um emissário, pegou um monte de dinheiro, disse: leva lá e tenta subornar ele. Quando ele volta, ele faz um relatório e diz: aquele porco imundo não se deixa seduzir pelo metal. Nem mexeu com ele o dinheiro. Irmãos, uma pessoa grata, ela está livre de muitas tentações. Eu não estou pregando para vocês nessa manhã, eu estou pregando para mim. Todos nós temos luta nessa área.
Todos nós temos um coração enganoso. E só a graça de Deus para nos libertar desse pecado. Eu gostaria que nesse momento nós curvássemos a nossa cabeça e nós orássemos. E a nossa oração nessa manhã, irmãos, vai ser uma oração de confissão, de arrependimento. O Espírito Santo de Deus produz arrependimento. O primeiro instrumento de produzir arrependimento é a palavra. Então Deus já falou com você. Responda à ação do Espírito se arrependendo nessa manhã. Quem sabe você tem sido um murmurador. Talvez as pessoas próximas nem percebam. Talvez nem a sua esposa está percebendo a sua murmuração, o seu pecado, a sua ingratidão, a sua falta de alegria pelo que você tem, falta de submissão à soberania de Deus, ao governo de Deus. Nessa manhã você possa confessar o seu pecado. Dizer: Senhor, me perdoa porque eu tenho sido murmurador, eu tenho reclamado demais. Isso tem feito mal para minha alma. Irmãos, a murmuração produz ansiedade. Murmuração tira a paz. Murmuração azeda a nossa alma. Tira a nossa alegria. Tira a nossa alegria. Você fica uma pessoa triste, insatisfeita, amarga. Peça perdão para o Senhor nessa manhã. Isso não quer dizer que você não possa ter projetos, sonhos, desejo de crescer. Isso é bênção. Todo mundo tem que ter isso. Mas cuidado com a murmuração. Confesse ao Senhor. Peça perdão para Deus. Você que é filho, que tem reclamado muito dos seus pais, da sua casa, do que você tem, peça perdão para os seus pais. Você que é pai, que tem reclamado dos seus filhos, murmurado, peça perdão a Deus. Se você entender, peça perdão para os seus filhos. Os casais, peça perdão um para o outro. Talvez o fruto da sua insatisfação no seu casamento é porque você está buscando numa pessoa aquilo que só Cristo pode te dar. Você está indo na fonte errada, meu irmão, minha irmã. Você está cobrando e exigindo de alguém que não tem para te dar. Só Cristo tem para te dar o que você precisa. Senhor, nessa manhã tão linda, nesse dia tão especial, Pai, nós nos arrependemos diante do Senhor pelo nosso pecado de murmuração, de insatisfação, de crítica. Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, nos dê um coração grato. Produza em nós uma alma, Senhor, quebrantada. Oh Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Davi, no Salmo 103, à noite, vai nos ensinar o caminho da gratidão.